Boa tarde a todos, internautas, companheiros presente ao Maria Cláudia Martins. Estamos agora dando por iniciados os nossos trabalhos, onde vamos fazer uma reflexão a respeito de um tema que é muito relevante, porque vem trazer luz para muitas questões de pessoas que desconhecem a realidade reinante neste universo, sem compreender as leis morais, naturalmente não poderá aceitar com a paciência que deveremos ter, com a resignação que precisamos estabelecer em nossas vidas, que é a respeito das aflições. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. E, portanto, todos nós que vivemos aqui no planeta Terra e que compreendemos que é um mundo de provas e de expiações, ninguém está isento de sofrer alguma dor física ou moral. É um planeta onde ainda campeiam as dissensões, as discórdias, as guerras, o ódio, a violência. E isto caracteriza com muita clareza o quanto ainda nós, os seres humanos, nos encontramos presos às nossas imperfeições, às amarras que trazemos do passado, ocasionando dor e sofrimento. E Allan Kardec, neste capítulo, ele elucida com uma clareza extraordinária sobre as causas dos nossos sofrimentos. Porque tem dores que nós atravessamos aqui no plano material, que nós, se fizermos uma reflexão sobre as suas causas, nós vamos encontrar aqui mesmo na existência atual. É óbvio que tem outros sofrimentos que nós vamos mostrar mais adiante, que nós não encontramos as suas causas na presente existência. Dentre os sofrimentos que nós podemos elucidar como sendo de origem da existência atual, nós vamos encontrar, por exemplo, no caráter mórbido, doentio, de muito de nós que habitamos o planeta Terra. Porque quando nós não cogitamos ter uma transformação moral de profundidade e deixamos que os hábitos perniciosos, perturbadores, estejam à frente das nossas escolhas, é claro que vamos estabelecer, por uma lei de causa e efeito, consequências desastrosas. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou habituado a solver elementos corrosivos de forma sistemática, como o álcool, o tabagismo, que é substâncias bastante conhecidas pela humanidade, onde existe uma grande quantidade de usuários que agem de forma irrefletida e que não refletem sobre as consequências dos abusos perpetrados no tempo e no espaço. Então vai decorrer desta minha escolha consequências que vai desencadear em sofrimentos, em aflições, e que a gente vai encontrar as causas na existência atual. Eu não vou querer dizer, não, eu estou passando por uma cirrose hepática, por um problema gástrico, intestinal, com um problema cardiológico.
ou seja, qualquer um outro, pulmonar, em decorrência do tabagismo, porque a gente sabe que no canudo da morte, ou na muleta psicológica, como assim Joana de Ângeles afirma, existe mais de 2.000 substâncias tóxicas. Não é só a nicotina, tem alcatrão, tantas outras substâncias cancerígenas. Então, no decorrer do tempo, começa a desencadear um problema pulmonar. Eu vou poder atribuir a divindade. Não é Deus quem quer. Não é Deus que quer que eu sofra. Foram frutos da minha escolha na existência atual. Eu vou trazer também uma questão muito simples, mas é muito ilustrativa, que é a questão da alimentação. O médico pode aconselhar que a gente procure regrar a nossa alimentação devido à problemática de hipertensão, o problema que nós tenhamos de qualquer outra natureza fisiológica. E aí eu digo, não, eu sei o que eu estou fazendo e eu não vou deixar de comer o que eu gosto por causa de pressão arterial alta, por causa de problema gástrico. Não, eu não vou deixar. E segue o seu rumo. Como muitos dizem, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Então, mais tarde, vai desencadear um problema, como eu já conheci pessoas, que devido a não ter essa continência a respeito do processo alimentar, ele teve um problema muito grave de um AVC, porque ele não tinha limite no sal, no cloreto de sódio, que é um elemento agravante para quem tem o problema de hipertensão, que é um problema muito sério, que pode desencadear em tantos outros, mas essa pessoa não tinha. E ele dizia, eu não vou deixar de comer o que eu gosto, comer insosso, e chamava a comida que a irmã colocava de porcaria. E ia no saleiro e colocava a quantidade que ele desejava e gostava. Só que existe uma lei de causa e de efeito. Eu tenho livre-arbítrio para escolher aquilo que eu deseje, aquilo que é bem me aprover. Mas se a semeadura ela é livre, a colheita é de obrigatoriedade. Então, eu vou colher aquilo que eu semear. Então, ele assim o fazia. Um belo dia, ele teve um AVC, meus irmãos. Entrou numa convulsão e teve graves problemas nos membros superiores e nos membros inferiores. Ele ficou andando trôpego. Poderia dizer que era Deus que queria que isso acontecesse? Não. Nós não podemos esquecer que nós somos responsáveis pela administração da nossa própria existência. Nós precisamos aprender a gerir a nossa própria vida. Muitas das vezes a gente não cogita, não cuida da educação dos nossos filhos, na formação do seu caráter. E o melhor campo para esta formação é a família. E se a gente não se dedica como pai, como mãe, como responsáveis, quer seja pais e mães consanguíneas ou ligados pelos laços do coração, é muito importante que a gente tenha essa compreensão de que aquilo que a gente proporcionar em forma de acolhimento, de afeto, de diálogo, de disciplina, no decorrer do seu processo gradual de desenvolvimento fisiológico, psicológico, é de fundamental importância o exemplo que se dê a essas crianças, a esses filhos, desde o ventre e na tenra idade, quando do nascimento, é de fundamental importância, meus irmãos.
Se eu negligencio, se nós negligenciamos esses princípios educativos, eu não falo pelo que os livros orientam, aquilo que a escola, que deveria também estar inserida no trabalho da formação do caráter, não só no processo de instrução, mas na formação ética, moral das crianças. E se há esta negligência quando se torna adolescente? E Allan Kardec vai dizer quantos jovens são lançados na torrente da sociedade completamente desatrelados, desequilibrados, desajustados, porque não teve uma orientação segura na intimidade doméstica. E a gente pode ver o que decorre quando a família falha no seu compromisso afetivo e direcionamento no caminho do bem e da verdade dos nossos filhos. Mas claro que tem pais que trabalham, e nesse período que se comemoram o Dia dos Pais, quantos pais trabalham para a educação dos seus filhos, e muitos deles não seguem a proposta fundamentada no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Mas aí tem um atenuante, porque quando os pais trabalham, orientam para que estes filhos cresçam no bem, na verdade, quando orienta para a formação do seu caráter, e ele opta por outros caminhos, é claro que os pais não terão a responsabilidade, porque depois que doou-se, depois que dedicou-se de corpo e alma para o direcionamento dos seus rebentos, é óbvio, se eles optam mais tarde pelos caminhos tortuosos, aí é com eles. Porque nós fizemos aquilo que estavam ao nosso alcance. E não terá que se lamentar. Daí, mas aqueles que não se interessam por este encaminhamento, e mais tarde vai colher frutos amargos, por um filho seguindo por caminhos tortuosos, agindo com agressões físicas e morais para com os seus genitores. Então nós teremos que se lamentar? Não, a gente vê que são as causas que a gente encontra da nossa dor e do nosso sofrimento na existência atual. E Allan Kardec diz com muita clareza. Então alguém poderá dizer, não, mas Deus colocou pessoas para viver em determinado local, onde tudo para ele parecia florir, tudo parecia sorrir, enquanto para outros parece que foi marcado para não se perder de vista. Aí tem muitas situações que, se a gente não compreender a doutrina dos vários nascimentos, não vamos entender o quanto Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. Porque ninguém sofre por acaso. Ah, mas meu filho nasceu trazendo graves problemas congênitos. Desde o ventre já se apresentava uma problemática muito grave, que poderia e desenvolveu no decorrer da existência irreversível. Aí alguém que só visualiza a existência material, a existência atual, vai atribuir a questão do DNA. Então ele estaria sofrendo por causa do DNA. A questão hereditária haveria herdado dos seus ancestrais. E a gente começa a trazer luz, como a doutrina espírita apresenta para a humanidade, dizendo para todos nós que a vida só existe uma. Quando o espírito ele é criado, ele não morre jamais, mas existências nós teremos tantas quanto sejam necessárias para podermos amar, aprender,
nesse processo de idas e vindas, na relação, na convivência social, convivendo com as diferenças, com os diferentes. Vamos aprendendo a crisolar os valores éticos, morais, intelectuais, no decorrer da nossa escalada evolutiva, no processo histórico que todos nós vivemos e iremos construir a cada dia. Então, quando a gente vê um sofrimento que a gente não encontra explicação na existência atual, como Deus é justo, justa há de ser as causas das nossas aflições. Se não encontramos essas causas na existência atual, as causas se encontram nas existências anteriores. Assim a gente compreende a misericórdia e o amor do nosso Pai, que não condena a nenhum dos seus filhos, nos dá sempre a oportunidade de estabelecer novas diretrizes em nossa vida, agora, de forma diferente da que estabelecemos no passado. Porque o erro, o mal que nós cometemos, foi uma experiência que não deu certo. Agora, estamos estabelecendo novas diretrizes, fundamentada no bem, na verdade, para poder cobrir a multidão de erros estabelecidos, porque o bem que nós fazemos hoje apaga o mal que fizemos ontem. E este ontem também da existência atual. Meus irmãos, o que a doutrina espírita apresenta para a humanidade, com a clareza cristalina, trazendo Jesus de volta, compreendendo a realidade do presente e do futuro. Porque quando Jesus diz bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Onde encontrar este consolo, senão na compreensão da vida futura, na compreensão da justiça e do amor do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Com a unicidade da existência, não poderíamos entender. Só com a pluralidade das existências, vamos entender a grandiosidade do nosso Pai, na sua justiça, no seu amor, na sua misericórdia. Porque quando a justiça é estabelecida, não tenhamos dúvida, meus queridos irmãos, que ela sempre vem com o amparo, com o aval da misericórdia. Porque aquilo que nós atravessamos de dor na atualidade, e se não encontramos um caminho de saída, recordemos essas palavras do Evangelho, que diz, quando a gente não encontra explicações para as nossas dores, na atualidade, as causas se encontram no passado delitoso. E eu vou trazer aqui, quando Emmanuel traz uma mensagem maravilhosa, direcionada aos médiuns. O que é que vale dizer? Para todos nós. E ele vai dizer quem são os médiuns na sua generalidade. Não são os missionários na acepção do termo. São aqueles que fracassaram desastradamente quando detiveram o poder, a riqueza, quando em posição de comando vilipendiaram tudo aquilo que poderia fazer para a edificação, para o crescimento dos seus irmãos. E são os médios na sua generalidade. Por aqueles que tombaram quando detiveram o poder, na situação de estabelecer diretrizes
para benefício de todos, se corromperam no caminho, afastado do bem e da verdade. E agora pedem, imploram oportunidades para poder se redimir da sua consciência em desalinho. E trabalham com dedicação e amor, trabalham com perseverança para poder aliviar as angústias, as aflições, a dor que traz na intimidade do ser, porque nos recursos psíquicos, o inconsciente, os registros eles ficaram. E por isso hoje se doam, amando, servindo, perdoando, sofrendo, mas dedicando-se à causa do bem. A gente vê hoje muitos médios fazendo isto, sem nada querer em troca, simplesmente pelo prazer de servir, de doar-se, porque ele entende que Deus lhe proporcionou nova oportunidade de trabalho no bem. E dentro desse campo que é extraordinário, que é a mediunidade. E a mediunidade com Jesus é um fator de libertação dos espíritos decaídos do passado e do presente. Meus irmãos, é de uma clareza o que a doutrina espírita nos proporciona. Se nós erramos, é bem verdade, erramos todos nós, mas hoje com a consciência desperta, estamos a trabalhar para nos redimir, para nos libertar, para crescer na proposta do bem e do amar. E já nos sentimos relativamente felizes, porque é o único caminho para sermos felizes, é o do bem, é a da doação de amor, é a do crescimento íntimo na proposta do Mestre e do nosso Senhor. Eu vou trazer agora, vamos monitorando o tempo aí, para eu não me perder. Trazer um caso agora clássico, numa das obras de André Luiz, maravilhosa, denominada Ação e Reação. Uma jovem irmã convivia com a mais nova, porque a sua genitora, ela já tinha deixado a existência carnal. Ela se encontrava no plano espiritual e a responsabilidade de se ampararem mutuamente a irmã mais velha com a irmã mais nova. E ali seguiram adiante. A mais nova, no decorrer do tempo, enamorara-se de um jovem rapaz, denominado de Jorge. E começaram a namorar e sonhavam. Quem nesta fase inicial dos romances do amor não sonha, não tem esperança de casar, ter filhos? E ela anelava este objetivo. Mas aconteceu um fato inusitado no decorrer do namoro. A irmã mais velha também se apaixonaram pelo mesmo jovem rapaz. Claro, ninguém pode dizer ao coração: não ame fulano nem ciclano. De repente ela se sentiu tocada por esse sentimento, por essas emoções, mas ela poderia ficar no silêncio da renúncia, no silêncio do amparo, do acolhimento à sua irmã, mesmo sofrendo na intimidade do seu ser. Mas ela ainda não tinha essa condição, essa renúncia, para que a irmã pudesse ser feliz. E ela começou a se encontrar também pela leviandade daquele jovem. E um belo dia ele resolve trazer a lume a verdade. E a verdade foi dura,
para aquela jovem, a irmã mais nova. E ele diz: olha, eu gosto de você. É muito triste isso, meus irmãos. Porque você diz: eu gosto de você, mas eu amo é fulana. E ela se sente abandonada. Ela se sente desprotegida pelos dois. Ela não tinha uma estrutura psicológica para suportar a dor do abandono. Ela não tinha uma capacidade ainda moral para suportar no silêncio da renúncia, da oração, da fé, a dor inenarrável do abandono daquela criatura que ela elegera para ser o seu companheiro de luta, o seu esposo. E ela entrou num processo de depressão e pensou em deserdar da própria existência através de uma atitude que jamais será solução para nenhum caso, porque nos depararemos diante da verdade espiritual com a situação muito mais grave de dor e de sofrimento. E ela solvera um líquido letal no silêncio do seu quarto. E ali tombara o seu corpo. E ela pairava no plano espiritual, completamente aflita, segurando a garganta por onde o veneno houvera atravessado, dilacerando as vísceras, as células, tecidos, órgãos, e ela desencarnara através do suicídio. Como todo caso de suicídio, existe agravantes e atenuantes. E naquele momento, para a separação do corpo, requer algum tempo. São os efeitos da nossa má semeadura. Mas ela não estava desamparada. A mãezinha dela estava a pedir aos benfeitores para que pudesse auxiliar, amparar, e ela logo vai ser acolhida e levada para uma colônia espiritual. O casal assumiram a responsabilidade matrimonial, mas não poderia ser feliz na desdita do outro ou da outra. O Jorge, logo depois, ele é acometido do bacilo de Hansen e é levado para uma colônia de hanseníase, um leprosário, como existia na época. Ela, depois de algum tempo, ficara grávida. E na gravidez, ela dera luz a uma filhinha que nascera surda, muda e com graves problemas mentais. Quem era esta criança? Era a irmã que retornara, agora na condição de filha. O que é que vale dizer? Ela poderia se livrar de muitos problemas nesta existência atual se ela renunciasse, se ela amasse a Jorge, sem interferir no relacionamento da irmã. Como ela assim o fez? Ela começou já a solver o cálice amargo da sua escolha equivocada. Aquela que deveria ser a sua irmã, que foi a sua irmã na existência atual. E ela poderia estar junta, tendo o amor fraterno de Jorge, podendo estar ali junto com a irmã, vendo ela feliz, casada com ele. Mas como ela não soube renunciar, ela agora estava colhendo os frutos da sua escolha. Estava com o Jorge no hospital de ancianismo, porque não teve o direito de conviver e ser feliz com ele. Ela ficou grávida, deu luz a uma filha que veio com essa problemática. E, na verdade, meus irmãos, ela estava pensando
em se suicidar também. Claro que quando a pessoa alimenta essa ideia, pode ter a certeza de pensamentos outros que o induzem a praticar essa atitude. E geralmente de espíritos vingativos, espírito que deseja ver o nosso fracasso. E ela está com um copo de veneno prestes a solver. Ela dizia: minha filha será amparada pelo poder público. Jorge está no leprosário. Ele está sendo lá cuidado. E ela pensava em desertar da vida, acreditando que seria a solução. A mãe dela estava desesperada no mundo espiritual, a rogar, a pedir para que ela não cometesse essa atitude, porque iria agravar o débito dela. E ela pede a um benfeitor espiritual que pudesse ajudar, que ela não tinha condições de fazê-la ter uma atitude que demovesse do propósito do suicídio. E os mentores vão até a casa. Quando lá chega, ela está com o copo ao lado. E eles têm uma atitude na condição moral desses espíritos, no conhecimento psicológico do caráter das criaturas. E o mentor diz: como pensas em entrar às sombras da morte, sem a luz da oração, minha irmã? Ela recebe aquele influxo magnético mental do benfeitor espiritual. E ela para, porque ela capta na acústica da alma. E ela começa a orar para tomar o veneno. E quando ela começa a orar, ela abre campo para o relaxamento e os espíritos retiram ela do corpo temporariamente. Ela se depara com a mãezinha dela que vai até ela e diz: minha filha, ainda nem sequer começou a solver o fel amargo da vossa semeadura, minha filha, e já pensa em agravar os seus débitos, desertando da vida, fugindo pelos caminhos que não será a solução para nenhum dos seus irmãos, nenhum filho do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Se fortalece na fé, minha irmã, na oração, na vigilância, e poderá atenuar os débitos adquiridos nesta e em existências precedentes. Não, minha filha, não é este o caminho para a solução do problema que escolhestes. Ali ela é amparada pelos benfeitores e ela volta para o corpo. Quando ela retorna, eles impulsionam o braço dela, que bate no copo com veneno e se derrama. E ela percebe que não está sozinha no quarto. E ela começa a chorar arrependida por aquilo que ela procurava fazer naquele momento. E ela desiste da prática do suicídio. Que luta desses benfeitores espirituais. Que desafio do nosso anjo de guarda, dos nossos irmãos amigos que já partiram antes de nós, que deseja ver o nosso crescimento, a nossa evolução, e se depara muitas das vezes com situações de fracassos, de quedas do nosso lado. Fortaleçamos na fé. No momento de dificuldades, quando a gente não encontra uma saída, lembremos que Jesus está conosco, através desses emissários, desses benfeitores. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Quando a gente chega a fracassar, nunca, jamais, terá nos faltado o amparo, o apoio, a assistência. A nossa irmã não cometeu o suicídio.
mas teria que levar as provas das suas escolhas na existência atual. Aquela criança que nasceu muda, surda, devido dilacerar na tessitura sutil do perispírito. Porque quando a gente agride o nosso corpo físico, também causamos lesões na estrutura espiritual, que Allan Kardec denominou de perispírito. E como o perispírito é o modelador da forma, o que é que vale dizer? É a forma do bolo, o corpo físico que vai nascer. Se a forma está lesionada, o que é que vale dizer? Se o perispírito está dilacerado pelas escolhas malogradas do espírito, nas experiências transatas, é claro, é óbvio que vai imprimir na estrutura do soma, do corpo físico, as marcas que nós estabelecemos no decorrer do tempo e do espaço. Então somos nós, os construtores do nosso destino, de paz, de harmonia, de felicidade ou de sofrimento temporário. Portanto, no momento que não encontremos saída, vejamos que nas janelas da dores sempre existe aquela onde existem flores a florir, a perfumar. É Jesus nos convidando a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jamais pensar em desertar através do suicídio, através do escapismo das drogas que vão ocasionar maiores dores e sofrimento. Vigiar, orar, para não cair na tentação do ego, da revolta, da falta de resignação. Portanto, meus queridos irmãos, presentes e internautas, beber na fonte do Evangelho será sempre o caminho da verdade e da vida. E em Jesus temos o exemplo maior, que tanto sofreu, sem nada ter que se penitenciar. E todos nós temos o nosso passado a expiar e se fortalecer para o futuro. Espíritas, qual é o primeiro mandamento? Amai-vos. Espíritas, qual é o segundo? Instruí-vos. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça nesta caminhada em um mundo altamente perturbador, em um mundo onde agoniza os seus habitantes, nos abusos de diversos matizes. E só o trabalho da proposta do bem e da verdade, consoante foi apresentado por aquele que é a luz do mundo, que é o sal da terra, que veio para amenizar, suavizar, atenuar, nos dar esperança no caminho da nossa evolução. Muito obrigado a todos vocês e muita paz.